muito boa noite. Vamos lá para mais uma oração pelos nossos maridos. Mais uma oração pelo nosso casamento. Casamento é um campo de batalha. Precisa de mulheres posicionadas. Casamento precisa de mulheres no lugar de guerra. Claro que seria melhor se os homens, já estivessem nesse lugar, mas enquanto eles não estão, não sei se é o caso de vocês, a gente vem aqui no secreto orar pelos nossos maridos e também crer que um dia eles serão os nossos líderes espirituais. Eu creio. Você crê? Então, nós estamos fazendo a oração desse livro aqui, a Storm, o poder da esposa que ora, mensagens de fé. Muitas mulheres estão me escrevendo, dizendo que não sabiam antes como orar pelo marido e que estão amando, orar junto com esse livro. Estão tendo mais entendimento de como nós devemos orar pelo marido, o quão detalhista nós devemos ser, pedindo a Deus detalhes pelo nosso casamento, pelo meu marido, pelos nossos maridos. Então, queria dizer boa noite a você. Obrigada por estar aqui. E envia um aviãozinho para uma amiga, só uma, que você sabe que precisa orar pelo casamento dela, que você sabe que precisa orar pelo marido dela. Gente, casamento não é fácil. Imagina sem oração. É uma tragédia. Eu acho que casamento sem oração não dá. Então, homem só muda com muita oração, porque a oração move o poder de Deus na terra. E o Espírito Santo está aqui ao nosso lado, esperando a gente orar, para poder, por meio da nossa oração, tocar na vida de alguém. Você acredita que não tem uma pessoa que foi tocada por Deus? Não tem uma pessoa que foi transformada por Deus que antes alguém não esteve orando por ela. Não existe ninguém que foi transformado sem oração. Se você viu um dia um testemunho que te impactou, um testemunho que você, uau, eu gostaria que isso tivesse acontecido na minha vida, eu gostaria que isso acontecesse na vida do meu marido, essa pessoa, ela foi alvo das orações de alguém. Então imagina o teu marido ser transformado por causa das tuas orações, por causa das nossas orações, tá bom? Envia aí para uma amiga, ou só uma, que você sabe que ela precisa orar pelo casamento dela, que ela tá distraída. Hoje eu atendi uma pessoa querida, uma esposa querida, e ela disse: Marjorie, como eu estava distraída. Como só foi eu receber o meu casamento e eu me distraí. Eu saí do foco, eu me distraí do Senhor, eu me afastei do Senhor. E aí o que aconteceu? Quem bateu na porta da casa dela? Quem fez o Casadas Posicionadas sabe. A tragédia bate na porta da casa da pessoa que está distraída. A gente não pode estar distraída. A gente tem que estar em oração. A gente tem que estar em oração todos os dias e principalmente pelo nosso casamento. Porque, gente, o casamento é a única coisa na Terra. É a única coisa na Terra que faz analogia com a Trindade Santa, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 em 1. E o casamento, esposo, a esposa e o Espírito Santo. 3 em 1.
Então, como Satanás nunca vai destruir a Trindade Santa, ele quer destruir os casamentos, porque o casamento faz analogia, é a única coisa na Terra que representa a Trindade Santa. Então, eu acredito que você está aqui orando pelo seu marido não é porque você é a pessoa que precisa mudar. Deus não está perguntando quem precisa mudar. Deus quer só uma pessoa que o ajude. Deus está perguntando quem está disposto a me ajudar. E não existe outra maneira de Deus agir na terra que não seja por meio da oração. Então nós precisamos orar e principalmente entender o poder que há na nossa boca. E hoje, o capítulo de hoje é sobre isso. É sobre o poder que há naquilo que sai da nossa boca. Eu costumo sempre dizer assim, ó. Me diz o que você fala, que eu te digo como está a tua vida. Me diz o que você fala. Me diz qual é a tua conversa, o que sai da tua boca. Que eu te digo se a tua vida é um inferno ou é um céu. Porque a palavra de Deus diz que existe fonte de vida e de morte na nossa boca, tá? Então vamos lá? Vamos lá começar? Vamos lá começar, tá bom? Vou mostrar mais uma vez o livro, tá? Ele tá na promoção, parece, na Amazon, aí do Brasil, tá bom? Algumas pessoas conseguiram ele na internet, mas a diferença é que ele tem esse, ó, mensagens de fé, tá? O poder da esposa que ora, mensagens de fé. Uau! Olha essa frase aí que a Lani colocou. Não destrua com a sua boca aquilo que você conquistou com seus joelhos. Vamos lá. Nós estamos na página 38, no capítulo 11. O tema de hoje é quando ele precisa entender o poder de suas palavras. Vou repetir. Quando ele precisa entender o poder das palavras. Sempre olha a gente como é interessante o que essa autora nos ensina aqui. Sempre ela entra na presença de Deus com uma palavra da Bíblia. É como se ela dissesse para Deus, Deus, eu tenho entendimento do que está na Bíblia, tá certo? Então eu estou aqui pedindo hoje, o que eu vou pedir hoje está na Bíblia, está de acordo com a tua vontade, tá? Eu não estou pedindo algo que está fora da tua vontade. Então é como se ela já estivesse dizendo isso para Deus. Eu me preocupei de ir na sua presença. Eu me preocupei de ler a sua palavra. Eu me preocupei de ler a sua palavra para que eu viesse diante do Senhor te dizendo que o que eu estou te pedindo está de acordo com a tua palavra. Então, olha só o que ela diz. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Deixa eu te dizer. Olha que versículo profundo, Provérbios 18, 21. Quais são os frutos que você está comendo? As tuas palavras são palavras que são alimento, que você está se alimentando de morte ou de vida? Qual é o fruto que você está comendo das suas palavras? Palavras de morte que traz destruição ou palavras de vida? Eu nunca vou cansar de dizer que tudo que eu vivo
é pelo que sai da minha boca. É pelo poder que sai da minha boca. Tudo que eu tenho vivido até aqui são 20 anos com Jesus. 20 anos tomando conta, cuidado com o que sai da minha boca. Você pode passar um tempo comigo aqui, você vai ver o quanto eu sou vigilante com aquilo que sai da minha boca. E também com o que sai da boca das pessoas ao meu redor a respeito da minha vida. Não que eu precise entrar em discussão com a pessoa, mas eu estou sempre atenta e repreendendo no mundo espiritual, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Parece uma coisa tão simples, mas eu estava no hospital e a enfermeira foi fazer a escuta da Grace, né? E aí a Grace estava bem agitada na minha barriga. Aí ela disse assim, a enfermeira, parece assim algo tão simples, mas eu estou atenta. Aí ela disse assim, nossa, ela tá louca. Ela falou em inglês, né? Assim, she's crazy. Como se dizendo assim, nossa, ela tá muito feliz. Se ela tivesse falado, ela tá muito feliz, eu tinha dito amém. Mas como ela usou uma palavra, né, que eu particularmente não gosto, né? Ela tá louca, né? Porque eu sei o que é cuidar de tantas mulheres loucas, né? Tantas mulheres desequilibradas que eu atendo, que eu já cuido há muitos anos, mesmo quando eu era solteira. Então, ela falou isso assim na maior naturalidade, mas eu não aceitei no mundo espiritual. Então ela falou, eu até ri para ela, mas no mundo espiritual eu disse, eu te repreendo, Satanás. A identidade da minha filha não é essa. A identidade da minha filha é equilíbrio, equilibrada em Jesus, tá? Então, eu te pergunto, quais são as palavras que você tem engolido? Quais são as palavras que você tem aceitado? Quais são as palavras que você tem lançado no universo? Porque o diabo só pode agir na terra por meio do poder que um ser humano dá para ele. Principalmente por meio das palavras. Então vamos lá. Muitos homens não entendem completamente o poder e o impacto de suas palavras, né? Realmente os homens, muitos deles não entendem. Eles precisam da nossa ajuda para entender, gente. Só pelo fato de ser masculina, a voz do homem tem força para ser intimidadora. Ele pode dizer alguma coisa de modo imprevisto, descuidado ou brusco, sem perceber que assustou ou ofendeu alguém. Nem todos os homens usam a voz nesse tom, mas muitos o fazem. O homem tem o poder de curar ou machucar o coração da pessoa com quem fala. E isso é particularmente verdadeiro dentro do casamento e da família. O que seu marido diz a seus filhos e o modo como ele diz é capaz de edificar ou de demolir. As palavras dele podem fortalecer ou destruir os relacionamentos familiares. Seu casamento não poderá ser bem-sucedido se seu marido não tomar cuidado com as palavras que fala ou com a maneira como as fala. Como diz palavras grosseiras à mulher, o seu marido machuca o coração dela muito mais do que imagina. Se seu marido costuma fazer isso, ore para que ele entenda o poder que possui para intimidar ou até machucar. Peça a Deus que ajude seu marido a ouvir o que ele diz. E como diz antes de abrir a boca, lemos em Provérbios: quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando.
Ore para que Deus encha o coração de seu marido com a profusão de seu amor, paciência, benignidade e bondade, para que tudo isso transborde nas palavras que ele dirige a você e a seus filhos. Se seu marido nunca ofendeu alguém com palavras, agradeça a Deus e ore para que isso nunca aconteça. Ore para que o espírito pacífico dele seja transmitido aos outros homens que o rodeiam. Que forte, né, gente? Infelizmente, né? Nem todos os homens têm esse entendimento do poder da palavra. E aí eles falam um monte de besteira, né? E nem sabem que são embaixadores de Cristo na terra, né? Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Que isso significa que nós somos porta-voz do nosso presidente no céu, que é Jesus Cristo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. No Casadas Posicionada, o Jeff já deu uma palavra sobre que antes de eu aparecer, né, ele pensava que ele era, eu vou me conformar, eu sou uma pessoa negativa mesmo. Porque ele disse que a mente dele era tão negativa, e ele só falava coisas negativas. E a vida dele era como? De destruição. Né? Porque se você escrever aqui, né, pra mim, pra você não esquecer essa frase, ó. Me diz o que tu fala, que eu te digo se a tua vida é um céu ou um inferno. Me diz o que tu fala, que eu te digo se a tua vida é um céu ou um inferno. Então a vida dele era um inferno. Na verdade, ele estava morto espiritualmente. Morto em todas as áreas da vida dele. Gente, eu gosto de estar fazendo essas leituras de livro, porque eu vou me lembrando de comentários aqui para você. Quando eu cheguei na vida do Jeff, eu precisei me mudar de apartamento e eu perguntei para ele, você me aluga o apartamento que tem em cima da sua casa? Que ele tinha um apartamentozinho em cima da casa dele. E aí, eu aluguei, né? Eu pagava aluguel para ele. Gente, no primeiro dia que eu, com as minhas malas, cheguei no jardim da casa do Jeff, eu não aguentei. Gente, as plantas, tudo seca. Tudo seco, tudo morto. Gente, olha o que eu fiz. Eu deixei a minha mala num canto. Eu já sabia que ele era meu marido, tá? Porque Deus já tinha me respondido há 3 meses atrás. E aí eu peguei uma tesoura. Eu peguei uma tesoura dentro da mala. E eu comecei a cortar as plantas secas e declarando vida. Esse espírito de vida vem sobre esse lugar. Todo espírito de morte saia desse lugar agora, na autoridade do nome de Jesus. E eu comecei a declarar vida. E o Espírito Santo me falando, esse jardim representa a vida do dono dessa casa. Ele está morto, né? Ele estava morto, as esperanças, os sonhos, né? Uma vida assim, entregue, né? Entregue, sem esperança. Imagina, viver sem esperança. Então, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na casa do Jeff, né? Pra morar em cima. E aí, gente, no outro dia, no dia seguinte eu acordei com um barulho. Como se fosse de um martelo. E o Jeff tava criando forças para reconstruir, cuidar do jardim dele. Ficou a coisa mais linda depois. Quem me acompanha desde quando eu morava lá, eu filmava como ficou as flores, como ficou o jardim, mas estava morto, sabe? Então, eu não aceito, sabe? Eu não aceito aquele espírito de morte no ambiente. Então, eu tô sempre usando a minha boca para declarar o espírito de vida. Vem sobre esse lugar. Fica clamando, sabe? Quando vai dormir, se você tá aí com seu marido, ou mesmo que a sua cama estiver vazia, você tem esperança que esse marido seja transformado, vai declarando espírito de vida, alcança a vida do meu marido. Espírito de vida,
alcance a vida do meu marido, sabe? Para que todo espírito de morte, né, saia em retirada, tá? É tão simples, né? Você imagina onde é que tá isso, esse negócio de clamar pelo espírito de vida. Tá lá em Ezequiel 37. Se você puder, dá uma olhada em Ezequiel 37, como se fosse a tua vida. Como aquilo que saiu da boca de Ezequiel tinha poder diante de Deus. E um cemitério inteiro foi ressuscitado. Aí eu ficava declarando, ora, mas se Ezequiel, com o poder daquilo que saiu da boca dele, ressuscitou um cemitério todo, eu só quero ressuscitar aqui a vida de um. E Jeff foi ressuscitado para a honra e glória do Senhor. E hoje ele entende o poder da palavra. Por quê? Porque como eu comecei como amiga, eu convidei ele para estudar o livro de Tiago. O livro de Tiago na Bíblia é pequenininho, mas é somente sobre o poder da língua, o poder daquilo que sai da nossa boca, tá? Então eu dizia assim, vamos ler esse livro aqui. E ele ficou muito impactado. Quanto Deus separou um livro inteiro da Bíblia só para falar do poder daquilo que sai da nossa boca. Então, mais uma vez, me diz o que tu fala. Me diz o que é que tu fala. Que eu te digo se a tua vida é um inferno ou se a tua vida é um céu. Tá bom? Então vamos para a oração? Vamos orar. Você ora pelo seu marido e eu oro pelo meu, tá bom? Nós vamos para a oração agora. Senhor, oro para que conduza meu marido na maneira como ele fala comigo e com a nossa família. Que suas palavras edifiquem ao invés de destruir. Ensina-o a abençoar e não amaldiçoar, a encorajar e não a desencorajar, a transmitir ânimo e não intimidar. Peço que o ajudes a usar palavras que fluam de um coração bondoso quando ele tiver de ser firme com outras pessoas. Tua palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. Se porventura o coração dele estiver repleto de raiva, de ressentimento ou egoísmo, clamo para que ele entenda que isso é pecado e se arrependa. Enche-o com teu amor, paz e alegria. Ajuda-o a entender que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E que as palavras que ele diz podem ter consequências. Está lá em Provérbios 18:21. Oro para que meu marido sinta a consciência pesada todas as vezes em que me disser palavras ofensivas ou grosseiras e que ele veja o mal que ele está fazendo a mim e ao nosso casamento. Se eu disse palavras que prejudicaram o nosso relacionamento, te peço perdão. Ensina-me a dizer palavras que tragam cura. Ajuda-nos a pensar com cuidado acerca do que dizemos e como dizemos um ao outro e a nossos filhos. Capacita-nos a sempre pensar nas consequências das palavras que proferimos. Sei que podemos escolher o que dizer e como dizer. Ajuda-nos a fazer sempre a escolha certa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Olha só que lindo, né, gente? Como é bom você aprender a correr para a presença de Deus antes de querer retrucar, né? Responder uma ameaça ou uma confusão. Você vai para a palavra de Deus, vai buscar sabedoria na presença de Deus. Não entra em guerras, em conflitos. A palavra de Deus diz assim: a palavra branda acalma o furor. A palavra branda acalma o furor. Então, não deixa Satanás usar a tua boca
para dar decretos dentro da tua casa, dentro do teu casamento. Porque, gente, Satanás, ele fala ao nosso ouvido. Nem tudo que a gente pensa é nós que estamos pensando. Você tem que vigiar os seus pensamentos, porque são coisas que Satanás só quer que saia da nossa boca para ele poder ter algum poder de executar aquilo que nós estamos falando. Então, cuidado quando você diz assim, ó, vai pro inferno. Tomara que um carro passe em cima de ti, né? Tu não serve de nada. Tu não tem sucesso em nada que tu faz. Até uma criança faz melhor do que tu. Cuidado, sabe? Cuidado com esses decretos que não são de Deus para a vida do seu marido. Tem uma pessoa que eu atendi que ela disse assim para mim, Marjorie, o meu marido era uma pessoa boa. Ele era uma pessoa boa, mas eu chamei tanto ele de demônio. Eu chamei ele tanto de trapo, seu, tu não presta pra nada. E ela disse que ele não era aquilo, é porque ela queria só lançar tolice em cima dele. Ela disse que ele ficou um homem irreconhecível. Irreconhecível. Ela disse, ela veio toda arrependida para uma sessão comigo. Ela disse, mas Marjorie, eu destruí aquele homem. Com as minhas palavras, profetizando sempre que ele era o pior. E ele não era. Ele era um homem bom quando eu casei com ele. Ele me tratava como uma rainha. Mas eu tola, sangrando, comecei a sangrar em cima dele. E comecei a lançar palavras de maldição sobre a vida dele, né? Infelizmente. Olha só aqui, né? Tem uma confissão aqui nos comentários, né? Eu era essa mulher, perdi minha família. Então, gente, não seja essa pessoa e ore pro seu marido ser alguém positivo, alguém que a mente dele é transformada pela palavra de Deus, né? Eu uso muito versículos assim nas nossas orações. Eu já falei para vocês e eu não vou desistir de pedir para vocês. Sempre que puderem, cria coragem para chamar seu marido para orar junto com você. Deixa ele ouvir a sua oração. Não tem algo mais lindo, mais transformador, que passa mais paz para um homem do que ele ouvir alguém orando por ele. E ora de uma maneira simples, sabe? Não ora de uma maneira chata, assim, meu Deus e meu Pai, todo-poderoso, soberano das trevas, dos céus. Não, ora de uma maneira calma. O homem nem entende que meu Deus, o que essa mulher tanto chamou Deus aí agora que eu não tô nem entendendo. Né? Calma, faz uma oração tranquila. Senhor, né? Transforma a mente do meu marido. Senhor, eu te peço que o Senhor proteja ele. Senhor, traz prosperidade para a vida dele, né? Purifica os olhos dele. Purifica o seu coração. Purifica o seu falar. Aí você vai pedindo, sabe? Vai pedindo, aí ele vai começando assim, nossa, purifica os olhos. Ele vai saindo de casa pro trabalho. Purifica os olhos dele. Purifica o coração. Isso aí vai, ó. O Espírito Santo vai trabalhando, sabe? Você vai orando também, ó. Senhor, não deixa ele falar palavras negativas, porque as palavras têm poder. Aí você, né, não tá ensinando, né? Mas tá motivando em oração a pessoa a entender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, ó. A palavra de Deus não volta para mim vazia. Deus fala isso. A palavra de Deus não volta para mim vazia. Gente, se você convidar para orar de todo o coração, com amor, até um marido ateu vai aceitar. Eu já ganhei muitos ateus para Jesus, mas não foi com os meus argumentos. Foi só eu dizendo assim, ó, você aceita uma oração? Porque eu entendo que não é o meu poder, tá entendendo? Não é a minha habilidade de argumentar a ciência, a Bíblia, que eles querem discutir. Eu só dizia assim, ó, com muita humildade. Você aceita uma oração?
Aí teve um que ele disse assim, eu aceito essa oração aí. Aí eu só falei assim, Senhor, que esse senhor Luciano, ele conheça a verdade. Porque a tua palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pronto, foi uma oração bem rapidinha. E eu usei a palavra de Deus. Ele me disse que foi para casa dele. Tentou dormir. E ele só escutava. Aonde ele virava a cabeça. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí ele disse que pegava o lençol e botava do outro lado da cama. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que aconteceu? Ele teve que se levantar de madrugada. Teve que abrir uma Bíblia, procurar uma Bíblia dentro de casa. Achou. E começou a ler a Bíblia. E foi transformado. E eu era solteira, viu? É um amigo meu que eu ganhei ele para Jesus quando eu era solteira. Mas porque tem poder quando a gente ora, sabe? Pelo outro. E ainda mais quando é de todo coração, com carinho. Entende? Tá bom, gente? Hoje eu tô falando demais. Então, boa noite para vocês. Quero que vocês criem coragem de como esposas carinhosas, sábias, positivas, conhecedoras da palavra, tenham coragem de orar com o seu esposo. Esse é o meu objetivo. Que vocês tenham coragem de um dia fazer como eu. Todo santo dia, eu mostrei hoje para vocês nos meus stories. Todo santo dia, o meu marido acorda, pega o café dele e corre pro nosso lugar de oração. Sabe por quê? É uma maneira dele dizer assim, eu sou dependente da oração. Essa mulher me deixou dependente do poder de Deus. Ela me ensinou a depender, a me render a esse Cristo. Ela me ensinou a pedir tudo a Ele. Então, de casa não saio eu sem a oração dela. Imagina teu marido dizendo isso pra ti. De casa não saio eu sem a sua oração. Porque a sua oração me abençoa. Porque a sua oração me faz um homem mais protegido. Me sentir um homem mais abençoado. E, gente, todo homem gosta de oração. Por prosperidade. E aí eu digo, Jeff, Senhor, eu te peço que todas as pessoas dos outros países venham ser clientes do meu marido. Eles viajem de longe só para ser cliente dele. Ele se acha, ele sai daqui. Eu sou o melhor nesse negócio que a mulher disse que vai vir gente do Japão, vai vir gente da China, vai vir gente da Coreia, vai vir gente do mundo todo para ser cliente dele. Aí ele, não tem como o homem ficar desanimado, né? Por isso que ele tá sempre sorrindo aí nos stories. Tá, gente? Um beijo. Boa noite pra vocês. Amo a vida de vocês em Cristo. Por isso que eu estou aqui no meu repouso. Tá bom? Um beijo. Tchau.